paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Teologia do Instituto Teológico de Aguaí, o ITA. Que Deus nos ajude para que tenhamos uma excelente aula e que possamos ser edificados para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo o seu livro na página de número 73 e vamos entrar agora na introdução da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nos diz assim: depois de escrever 1 Coríntios, Paulo se vê na obrigação de voltar a revê-los para uma visita breve e penosa. No seu retorno a Éfeso, promete voltar para uma visita mais prolongada. Algum incidente fez com que ele escrevesse uma carta severa, que produziu o efeito necessário. Lendo esse pequeno trecho, fica bastante confuso, mas eu vou apresentar no próximo slide a cronologia dos fatos, para que os irmãos possam entender com mais clareza o que provavelmente aconteceu. Cronologia dos fatos. Então nós vamos agora, irmãos, traçar aqui um possível percurso que provavelmente ocorreu em relação a Paulo, em relação às cartas à igreja de Corinto. O que a maioria dos teólogos acredita? Vou seguir a linha da maioria, mas lembrando aos irmãos que há discordâncias. Há outras linhas de pensamento, mas eu vou seguir o que a maioria pensa e que particularmente também eu penso. Então vamos lá. Primeiro, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, aquela carta que se perdeu. Ela é mencionada em 1 Coríntios 5 e 9. Paulo escreve então a primeira carta. Recebe informações que ela não atingiu o resultado esperado e que havia outros problemas na igreja. O que Paulo fez então? Escreveu uma segunda epístola aos Coríntios. Essa segunda epístola que Paulo escreveu, para nós é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós estudamos na aula passada. Então aí, duas cartas já escritas. Essa carta também não atingiu o resultado esperado. O que Paulo fez então? Em um esforço pessoal, Paulo decide ir pessoalmente à igreja. E isso pela segunda vez. Por que pela segunda vez? Porque a primeira vez foi quando ele começou o trabalho ali. Bom, a chegada de Paulo também não foi boa, os ânimos se exaltaram e Paulo saiu dali contristado. Infelizmente, não foi boa a chegada de Paulo ali naquela cidade, ele não saiu bem dali. Aí o que ocorre então? Após essa visita fracassada, Paulo escreve uma terceira carta. Essa terceira carta, ela é chamada por alguns teólogos de carta severa. Eu deixei os textos para vocês lerem depois. Essa carta severa é uma terceira carta que também se perdeu. E o conteúdo dessa carta seria bastante duro. Paulo teria sido muito duro com os irmãos ali, bastante enfático, com bastante dureza, bastante asperez. E o que ocorreu? Surpreendentemente, o resultado foi positivo. Houve ali arrependimento, houve uma mudança de comportamento dos irmãos. E quem traz essa notícia para Paulo é Tito, que havia levado a carta, essa terceira carta, a carta severa, à igreja de Corinto. Ele então volta, encontra Paulo e dá boas notícias a Paulo. Isso alegra o coração de Paulo. Paulo fica feliz com o resultado. E Paulo então escreve a quarta carta aos Coríntios, que é esta que nós estaremos estudando agora, que para nós é a segunda. Então veja bem, segundo a maioria dos teólogos, Paulo não escreveu duas cartas aos Coríntios, e sim 4. 2 delas teriam se perdido. Essas são as informações introdutórias importantes para que os irmãos saibam. Ainda na página 73, nós temos a informação de onde Paulo escreveu esta epístola, estando na Macedônia, depois de reencontrar Tito. E Tito vem depois de levar aquela carta severa, que seria a terceira epístola aos Coríntios, aquela carta dura que produz um bom resultado.
Paulo então recebe essas boas notícias de Tito, se alegra e escreve a quarta epístola, que na verdade para nós é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aqui no subsídio teológico, irmãos, eu deixo aqui alguns propósitos da epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro, perdoar o irmão faltoso. Então veja bem, Paulo vai escrever no capítulo 2 ali à igreja, dizendo que eles precisavam perdoar um irmão que estava em falta. Eu falo sobre ele um pouquinho mais à frente. Segundo, defender seu apostolado. Novamente, os judaizantes, alguns falsos apóstolos se levantam contra Paulo e Paulo precisa se defender deles. Terceiro, partilhar seu sofrimento como verdadeiro apóstolo de Cristo. Paulo vai mostrar que ele é um sofredor, um apóstolo verdadeiro, que sofre pela igreja, sofre por Cristo, enquanto os falsos apóstolos só queriam, na verdade, se beneficiar do que faziam. Em quarto lugar, Paulo vai abordar assuntos que não abordou em nenhuma outra epístola. Por exemplo, o ministério da reconciliação, a doutrina da nova aliança, sua experiência pessoal até o terceiro céu e sua experiência de um espinho na carne. Então nós temos aqui alguns propósitos desta epístola escrita por Paulo. A palavra-chave dessa epístola é consolo. James Hastings diz que o consolo é o grande tema de toda a carta. Ela está cheia do começo ao fim de sofrimento que se transforma em júbilo, fraqueza que se transforma em força e derrota que se transforma em triunfo. Também falaremos um pouco mais sobre isso à frente. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é conhecida como a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É também a carta mais autobiográfica, porque contém mais detalhes acerca da sua vida, detalhes acerca das suas lutas, dos seus sofrimentos, das suas aflições mais agônicas. Então nessa carta, Paulo abre as cortinas da alma, mostra suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas, suas experiências mais arrebatadoras. Paulo vai abrir o coração nessa epístola. É o que nós vamos ver um pouco mais à frente. Bom, deixaremos a partir de agora a introdução para entrarmos de fato no conteúdo do livro. E eu vou aqui, meus irmãos, trazer um comentário de pelo menos cada capítulo do livro, porque eu percebi que no livro de vocês essa segunda epístola foi comentada de forma muito sucinta. E eu quero dar pelo menos uma visão panorâmica para os irmãos dessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, dos versículos 1 a 11, Paulo inicia a carta se apresentando como um representante de Cristo, como um verdadeiro representante de Cristo, diferente dos falsos apóstolos que haviam ali, que eram falsos representantes, que na verdade eles não representavam Cristo, mas seus próprios interesses. Em seguida, Paulo roga as bênçãos mais excelentes sobre a igreja. Depois, Paulo passa da saudação à igreja para a exaltação a Deus. E Paulo também, no capítulo 1, fala dos sofrimentos do povo de Deus. E ele enriquece a sua exposição sobre o sofrimento com uma ilustração pessoal, fazendo menção de uma dolorosa e dramática experiência vivida na Ásia. Isso no versículo 8. Quando Paulo diz que a tribulação foi tão grande que eles enfrentaram na Ásia, que até da vida eles se desesperaram. Acharam que não sairiam vivos daquela tribulação. Nós não sabemos detalhes do que foi, de como aconteceu. A Bíblia não relata. A Bíblia só relata que foi realmente uma tribulação muito grande enfrentada por Paulo aí na Ásia. No capítulo 1, versículo 12 ao 2 e 11, nós temos uma resposta de Paulo aos seus críticos. Paulo faz uma defesa diante das acusações contra ele por parte de alguns membros da igreja de Corinto. Qual era a acusação? Era que Paulo não estava sendo honesto com a igreja ao mudar seus planos de visitá-los.
acusaram Paulo de falta de integridade e de constância, puseram em dúvida suas reais motivações, lançaram sobre ele pesadas e levianas acusações, denegrindo assim sua pessoa e seu ministério. Então Paulo aqui, ele vai dar uma resposta aos críticos. Ele vai se defender dessas falsas acusações contra ele, porque ele havia mudado seus planos. No capítulo 2, dos versículos 7 a 10, nós temos ali alguém que havia sido disciplinado pela igreja, mas que agora havia se arrependido. E Paulo então aconselha a igreja a receber esse ofensor arrependido em amor. E aqui há duas possibilidades. Alguns teólogos respeitados defendem que se tratava daquele irmão que havia cometido incesto, lá de 1 Coríntios capítulo 5, com a mulher de seu pai, e que agora ele estava arrependido. E Paulo estava incentivando a igreja a perdoá-lo. E existe também discordâncias. Olha o que dizia aqui o Dr. Russell Shedd. Esse ofensor principal provavelmente insultou o grande apóstolo. É pouco provável que seja o homem incestuoso de 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo não tolerou na igreja. Uma minoria na igreja discordou da disciplina. Essa passagem mostra que decisões eram tomadas democraticamente. Paulo aconselha a perdoar e a acolher em amor o ofensor arrependido. Então nós temos essas duas possibilidades aí que eu deixei para os irmãos. No capítulo 2, dos versículos 17 ao 3 e 5, meus irmãos, Paulo vai apresentar a sua carta de recomendação. Por quê? Porque em contraste com os falsos mestres de fora, que apresentavam a sua carta de recomendação, Paulo tem laços de amor profundo pela igreja, que todo mundo pode perceber. Esses falsos mestres, eles chegavam ali em Corinto com cartas de recomendação, dizendo ser bem recomendados, provavelmente se gabando de suas credenciais. E Paulo vai dizer o seguinte, lá no capítulo 3, verso de 1 a 2. Vós sois, quando ele diz, Paulo está dizendo para a igreja, vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então Paulo diz, a nossa credencial não é um papel, a nossa credencial são vocês. Quando alguém chegava em Corinto e via aquela igreja formada com muitos membros e perguntava quem foi que começou o trabalho aqui em Corinto, quem é o pai na fé de vocês, quem acompanha o trabalho de vocês, a resposta é o apóstolo Paulo. Na página 74 do livro de vocês, a natureza do ministério cristão, Paulo discorre sobre a grandeza do ministério apostólico, salienta que os crentes em Corinto são uma carta que pode ser lida por todos e que ele é ministro de uma nova aliança. Eu já comentei sobre aqui a igreja ser uma carta lida por todos. E um pouquinho mais à frente nós vamos ver sobre essa questão de uma nova aliança, o que é ser um ministro de uma nova aliança. Eu não posso deixar de comentar, meus irmãos, o capítulo 3, verso 6, quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isto porque muitas pessoas usam esse texto para defender que não se deve estudar teologia. Que a pessoa que estuda teologia, ela vai se esfriar, ela vai ficar fria na fé. Será que é isso mesmo que Paulo estava dizendo? Evidente que não. Paulo aqui, irmãos, ele está fazendo um contraste entre a antiga e a nova aliança. Ele está mostrando aqui que a antiga aliança, a lei, ela não tinha condições de produzir vida espiritual em ninguém. Por isso a letra mata. Ela tinha, meus irmãos, o papel de condenar e não de dar vida espiritual. Agora, em contrapartida, o Espírito vivifica. Por quê? Enquanto o Espírito, através da nova aliança, nos trouxe vida através de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, nós estudamos isso já. Quando nós estudamos a respeito de Romanos, que a lei ela tinha um papel pedagógico
e não salvífico. Ninguém foi salvo observando a lei. Aliás, ninguém nunca conseguiu guardar toda a lei. Nós já estudamos isso, com exceção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Iago Martins tem uma frase que diz que a teologia não esfria o crente, ela apenas apaga o falso fogo. Isso é uma realidade. Porque, meus irmãos, como que alguém vai esfriar na fé estudando a palavra de Deus? A palavra de Deus é o contrário. Ela aquece o nosso coração. Ela traz maturidade, a gente aprende, a gente serve melhor a Deus, lendo, estudando e conhecendo a palavra de Deus. De modo que, infelizmente, as pessoas que citam esse versículo não sabem o que estão dizendo. Paulo, então, meus irmãos, no capítulo 3, ele vai mencionar esse contraste entre a velha e a nova aliança. E ele vai dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, tábua de pedra e tábua de carne. Ele vai dizer que a velha aliança, ela foi um código de leis escrito em tábua de pedra, fora de nós. Já a nova aliança, olha o contraste, é a própria palavra de Deus escrita em nossos corações, ou seja, dentro de nós. Ministério da morte e ministério do Espírito. A velha aliança, ela gravada com letra, é chamada por Paulo de ministério da morte. Isso porque a lei, meus irmãos, ela revela o pecado, mas não tira o pecado. A lei condena, mas não absolve, enquanto o Espírito vivifica, produz vida espiritual. Terceiro, o ministério da condenação e o ministério da justiça. A velha aliança aponta a culpa e lavra a condenação. Então veja bem que, enquanto que o ministério da justiça, ele nos justifica, porque nós somos justificados por Cristo nessa nova aliança. E por fim, o desvanecente e o permanente. Ou seja, a antiga aliança era temporária, enquanto a nova, em Cristo, ela é permanente. No capítulo 4, dos versículos 1 a 6, nós temos o caráter do ministério de Paulo. Paulo aqui, irmãos, ele ainda está se defendendo dos seus acusadores e ele vai dizer o seguinte, que ele não adulterava a palavra de Deus para ganhar os ouvintes, como os falsos mestres faziam, né? Os falsos mestres em Corinto, eles usavam astúcias, truques, atrativos enganosos para atrair as pessoas. E Paulo, ele mostra a sua integridade em pregar o Evangelho como ele é, sem se preocupar em criar atrativos, sem ser enganoso, mas pregando o Evangelho com verdade, com honestidade e com sinceridade. Ainda no capítulo 4, dos versículos 7 ao capítulo 5, verso 10, Paulo vai dizer que os apóstolos, na verdade, são vasos de barro, para que o poder de Deus atue através deles, e que as tribulações do ministério são sinais que sua união com Cristo será em breve. E aí, meus irmãos, então Paulo vai dizer que nós, na verdade, não só os apóstolos, mas todos os servos de Deus, são vasos frágeis, vasos úteis, não é? Mas como vasos de barro. No próximo slide eu vou apresentar mais um subsídio teológico sobre isso. Quando Paulo nos compara a um vaso de barro, meus irmãos, ele está pondo um machado na raiz de toda a pretensão humana. Ele está nocauteando a tola ideia do culto à personalidade. Ele está deixando bem claro que o importante não é o obreiro, não é o vaso de barro, mas a obra. A glória não está no pregador, mas na pregação. O que é valioso não é o vaso, porque o vaso é de barro, mas o tesouro que está no vaso. E o tesouro que está no vaso, pelo contexto que Paulo está pregando, é o Evangelho. Portanto, somos como um vaso de barro, mas temos em nós um tesouro inestimável, que é o Evangelho.
o contraste entre o vaso e o evangelho. O vaso, que somos nós, é perecível, mas o evangelho é indefectível, quer dizer, não tem nenhum defeito. O vaso é frágil, mas o evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o evangelho traz o fulgor da glória de Deus na face de Cristo. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o evangelho é eterno e jamais pode ser mudado. No capítulo 5, Paulo vai falar da ressurreição. No versículo 1 ele diz: porque sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo, referindo-se ao corpo físico, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo não está falando aqui de um local físico, ele está referindo-se ao corpo físico, que ao morrer em Cristo, será um dia ressuscitado em um corpo glorioso. Essa é a esperança que temos, que se não formos arrebatados, seremos ressuscitados para um dia estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Em sua argumentação, Paulo diz que a morte não é o fim da linha, mas o raiar de uma gloriosa eternidade. A morte não tem a última palavra, mas esperamos o glorioso corpo da ressurreição. Ainda no capítulo 5, a partir do verso 11, Paulo vai dizer que nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação, irmãos? Ora, nós estudamos, quando estudamos a Epístola aos Romanos, que a situação do ser humano, a nossa situação, antes de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, era de inimizade com Deus. Ao recebermos o perdão dos nossos pecados, ao aceitar a Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Agora, meus irmãos, o que Paulo vai dizer é que nós temos um ministério da reconciliação. Significa isso? Nós somos um instrumento para reconciliar o pecador com Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos reconciliando o pecador com Deus. Então esse é um ministério belíssimo que todo crente, todo salvo possui. E aí Paulo vai nos dar aqui algumas informações sobre esse ministério da reconciliação. Primeiro, a reconciliação é uma iniciativa divina. Nós vamos ver isso no verso 18. É sempre Deus, meus irmãos, que tem a iniciativa. Isso de Gênesis ao Apocalipse. Não é o homem que decide procurar a Deus. Lembra quando, por exemplo, desde o começo da Bíblia, quando Adão pecou, depois do pecado ele procurou a Deus? Não. Ele se escondeu. Mas Deus, que é muito misericordioso, veio ao seu encontro. Falou com ele, deu ali alguma disciplina a ele, a Eva, a serpente. Mas, meus irmãos, o restaurou, não é? Então veja bem, sempre a iniciativa é divina. João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja novamente Deus tendo a iniciativa. Foi Deus quem deu o seu Filho unigênito. Iniciativa divina. Segundo, o agente da reconciliação é Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos liga com Deus. Então, o agente da reconciliação é Jesus Cristo. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é esse agente que nos reconcilia com o Pai. Não existe outro. Nenhum outro nome tem condições de reconciliar o pecador com Deus, senão o nome de Jesus Cristo. O alvo da reconciliação é o homem. Ele precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado o afastou de Deus. O embaixador da reconciliação é o crente, o salvo, que anuncia o Evangelho. O embaixador é um porta-voz oficial de uma nação num país estrangeiro. E Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, meus irmãos, sejamos uma bênção
e sejamos alguém que valoriza o ministério da reconciliação. Vamos trabalhar para reconciliar os perdidos com Deus, para sermos um instrumento de Deus para a nossa nação. Na página 74 do livro de vocês, diz: o fato de comparecer no tribunal de Cristo para prestar contas de seus feitos o impulsiona cada vez mais a trabalhar e anunciar que Deus, através de Cristo, está reconciliando consigo o mundo e confiou-nos o ministério da reconciliação. Então, meus irmãos, essa questão do tribunal de Cristo, é importante dizer aos irmãos que esse tribunal que Paulo está se referindo, que ele irá comparecer e nós iremos comparecer, não é um tribunal condenatório, mas é um tribunal que, após a igreja ser arrebatada e estar no céu com Cristo, ela será galardoada pelo trabalho que fez na terra. Depois de salvos, nós estamos trabalhando. Ninguém é salvo porque está trabalhando, porque está fazendo alguma obra para Cristo, não. Nós somos salvos pela graça, mas nós trabalhamos e esse trabalho nos trará galardões na eternidade. Esse tribunal não é condenatório. Nenhum crente que chegar diante desse tribunal será condenado, porque ele já está salvo. Ele só será galardoado, ou não, se ele não fez um bom trabalho na terra. No capítulo 6, dos versículos 3 a 11, o apóstolo Paulo vai tratar de alguns conflitos na vida cristã, provas difíceis que ele enfrentou. Primeiro, ele vai falar dos conflitos internos e depois dos externos. Os conflitos internos que ele menciona são as aflições, que significa pressão física ou tribulação, as privações, que significa necessidades da vida. Fritz Heiring diz que essa palavra é usada no sentido de sofrimento, muito possivelmente torturas. As angústias, que significa um lugar muito apertado, essa palavra era usada para descrever a condição de um exército encurralado num desfiladeiro estreito e rochoso, sem um lugar para escapar. Então, primeiro Paulo fala dos conflitos internos. Vamos ver no próximo slide os conflitos externos que Paulo enfrentou. As tribulações externas da vida cristã. Paulo enfrentou açoites. O sofrimento de Paulo não era apenas espiritual, mas também físico. Paulo foi açoitado várias vezes, fustigado com varas e até apedrejado. Quando Paulo diz: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, ele não estava dizendo isso no sentido figurado. Paulo certamente tinha marcas, cicatrizes por todo o corpo, das vezes que ele sofreu por amor a Cristo, sendo açoitado, sendo fustigado e apedrejado. As prisões. Paulo foi preso várias vezes. O livro de Atos registra sua prisão em Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. Paulo passou vários anos do seu ministério na cadeia. Aliás, nos últimos anos de vida de Paulo, foi na prisão em Roma, quando o imperador Nero decretou sua sentença de morte. Os tumultos. Paulo não enfrentou apenas a severidade da lei judaica e romana por onde passou, mas também a violência das multidões enfurecidas, incitadas principalmente pelos judeus. Judeus enfurecidos causavam tumultos e perseguições, e essas eram tribulações externas, ferozes, que o apóstolo Paulo enfrentou. Em terceiro lugar, Paulo enfrentou as tempestades naturais da vida cristã. Os trabalhos, a palavra grega encontrada aqui, descreve o trabalho que leva ao esgotamento, o tipo de tarefa que exige todas as forças que o corpo e a mente e o espírito do homem pode dar. Então, Paulo trabalhou muito em prol do Evangelho. As vigílias. Paulo voluntariamente ficava sem dormir, ou encurtava suas horas de sono, a fim de devotar mais tempo ao seu trabalho com o cuidado de todas as igrejas e a oração. Terceiro, os jejuns. Os jejuns referidos por Paulo podem ser tanto voluntários como os involuntários, ou seja, aqueles que Paulo padeceu mesmo falta de alimento. Então esses são os problemas naturais da vida, as provas que Paulo enfrentou para pregar o Evangelho. Às vezes sem dormir, às vezes até sem comer e trabalhando muito, sempre trabalhando muito.
para aqueles que acham que fazer a obra é não trabalhar, precisa ler mais a Bíblia. Como suportar tanto sofrimento? A resposta é que Deus nos capacita a enfrentar as tempestades na vida cristã. Capítulo 6, do versículo 6 ao 7. Paulo não estava sozinho. Deus estava com Paulo. E em todos esses sofrimentos, o Senhor estava presente, fortalecendo, dando graça a Paulo para vencê-los. Assim como ocorre conosco, se nós mantermos a nossa comunhão com Deus, nenhuma prova passaremos sozinhos, nenhuma tribulação, nenhuma adversidade, e estaremos sós. Estaremos com Deus e certamente seremos capacitados e consolados por Ele em meio às aflições da vida. No capítulo 6, versos 11 ao capítulo 7, verso 4, Paulo faz um apelo aos irmãos para não associar-se aos filhos de Belial. A palavra Belial significa maligno, indigno e imprestável. E Paulo, no verso 14, ele faz uma pergunta. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Paulo vai falar aqui do jugo desigual. E eu vou apresentar aqui mais informações nos próximos slides. Subsídio teológico. Na vida cristã, meus irmãos, há relacionamentos que precisamos cultivar e outros que precisamos abandonar. Então veja bem, o pano de fundo aqui é a proibição de pôr animais de natureza diferente sob o mesmo jugo. Eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, um boi e um burro. Isso era proibido pela lei de Deus. Então, quando Paulo vai falar do jugo desigual, ele usa isso como exemplo. E aí é o seguinte, um crente não deve pôr-se debaixo do mesmo jugo com um incrédulo, em pelo menos duas áreas, vida conjugal e participação em práticas cultuais pagãs. Essa é a opinião de alguns teólogos. Outros acreditam que não, que o texto aqui não tem nada a ver com casamento entre crentes e descrentes. Apesar de ser proibido pela Bíblia um crente casar-se com um descrente, o texto aqui não estaria dizendo isso. O texto aqui seria mesmo uma proibição em relação a práticas cultuais pagãs. Então há sim uma divergência de entendimento. Para alguns teólogos, o texto não está falando de casamento misto, embora casamento misto é uma proibição bíblica sim. Nos capítulos 8 e 9, o assunto de Paulo é um levantamento de uma contribuição financeira, de uma oferta para ajudar os irmãos mais pobres de Jerusalém. E Paulo ele vai dizer aí nos capítulos 8 e 9 que a igreja de Corinto ela foi uma das primeiras igrejas a se prontificar a ajudar nessas ofertas. Paulo também vai dizer que a Macedônia, os irmãos da Macedônia, porque Paulo está na Macedônia, já haviam feito ali um levantamento, já haviam contribuído, e mesmo sendo eles muito pobres, isso que é uma lição para nós. Às vezes a pessoa diz que não vai contribuir, não tem condições. Bom, se você ler o capítulo 8, Paulo vai dizer que os irmãos da Macedônia fizeram questão de contribuir, mesmo sendo muito pobres. E aí, meus irmãos, o texto vai continuar nos dizendo que Paulo ele cria uma comissão para fazer esse trabalho. Paulo está na Macedônia e ele envia 3 irmãos a Corinto para irem à frente, para prepararem, para receberem essa contribuição, para administrarem essa contribuição. E Paulo vai depois. Entre os irmãos que Paulo nomeia está Tito e mais 2 irmãos da confiança da igreja. Paulo quer evitar falatórios, não é? E também agir com transparência. Ele está cuidando das ofertas, não é? Do dinheiro que os irmãos estão ofertando para a obra do Senhor, para atender os mais necessitados. E aí quando chegamos no capítulo 9, que nós vamos entrar e comentar um pouquinho mais, Paulo então ele vai estabelecer alguns princípios para essa contribuição. Então vamos avançar aqui e ver quais eram esses princípios para a contribuição. Bom, em primeiro lugar, Paulo diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará.
E ele quer com isso nos dar uma lição da natureza aplicada à vida espiritual. O exemplo é a questão da agricultura, do agricultor, evidente. Se ele plantar pouco, ele vai colher pouco. Se ele plantar mais, ele vai colher mais. Mas aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que Paulo não está ensinando aqui a barganharmos com Deus. Não. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que Deus, ele é poderoso, ele é bondoso o suficiente para recompensar aqueles que contribuem. Isso é uma verdade bíblica. Nós não devemos contribuir esperando que Deus vai nos dar em dobro, em triplo, nada disso. Nós devemos fazer com o coração aberto, crendo que Deus é poderoso para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades e, como eu já disse, nada de querer barganhar com Deus. Continuando aqui os princípios para a contribuição, segundo propôs no seu coração, ou seja, tem que ser de coração, não para aparecer, não para mostrar para alguém que está contribuindo, mas precisa ser algo de coração, não forçado, como algumas igrejas fazem, forçando as pessoas a contribuírem. Não, precisa ser um ato segundo o coração. Deve ser voluntário, deve ser uma coisa que brota no nosso coração e devemos agir sem pressão, mas contribuir voluntariamente. Deve ser com prazer, com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, diz o texto. E por fim, entendendo que Deus é poderoso para suprir nossas necessidades, para sermos capazes de contribuir ainda mais. Ou seja, Deus nos abençoa e a gente nos dá condições de suprir e de ajudar ainda outras pessoas. Não é? Nós precisamos ter essa consciência de contribuir, porque todo crente que é convertido de verdade ao Senhor, ele é um contribuinte. Não faz sentido um cristão não contribuir. Não faz nenhum sentido. Ele precisa, de alguma forma, ajudar a obra de Deus. Precisa contribuir, precisa ser um contribuinte no reino de Deus. Na página 76 e 77 diz: a igreja odierna, ou seja, a igreja atual, deve se preocupar com a obra social quando evangeliza. Porém, isso deve ser feito com equilíbrio, para que a igreja não seja vista unicamente como uma agência comunitária. Também não devemos deixar os domésticos da fé, ou seja, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, passarem fome. Nós precisamos atender os nossos irmãos, prioritariamente, e depois atender aqueles que não são da igreja. Continuando o assunto sobre contribuição, o comentarista do nosso livro, ele nos deixa um alerta, dizendo para nós que o trabalho social deve ser feito com cuidado, porque esse trabalho, ele normalmente atrai também pessoas aproveitadoras, pessoas que não querem trabalhar e que querem ser sustentados pela igreja. Então nós vemos que isso não é correto, não é? Fica para nós aí esse alerta. Na página de número 77, meus irmãos, diz o seguinte: nos capítulos 10 a 13, Paulo volta a fazer a defesa do seu apostolado. Então, o que nós vamos ver agora do capítulo 10 a 13, os últimos 3 capítulos dessa epístola, Paulo está defendendo o seu apostolado contra os falsos apóstolos que estavam ali perturbando a igreja de Corinto. Então, Paulo vai responder à acusação de fraqueza, ele vai responder à acusação de ambição. Paulo vai ser constrangido a falar de si mesmo. Ele vai falar aí, tem algumas apreensões, inquietude de Paulo. Ele vai mencionar a terceira viagem no capítulo 13, que ele deseja fazer a Corinto. Ele já tinha feito 2. E depois temos a conclusão. Eu vou dar aqui um breve comentário nesses capítulos 10 a 13. Chegamos ao capítulo 10, meus irmãos. E no capítulo 10, há uma mudança de tom do apóstolo Paulo. Por quê? Até o capítulo 9, Paulo agora ele
está ali no capítulo 9 finalizando, comentando sobre as contribuições. Ele está alegre, ele está satisfeito. As notícias que ele recebeu ali de Tito são boas a respeito da igreja. Parece que as coisas estão entrando em ordem. Só que aí no capítulo 10, Paulo muda o tom. E por que essa mudança de tom? Há inclusive pessoas, teólogos, que acreditam que a carta severa de Paulo é do capítulo 10 para frente, não é? O que a maioria não defende. A maioria acha que foi realmente a terceira carta que Paulo enviou aos Coríntios, que nós não sabemos o conteúdo. Mas o que teria acontecido então a partir do capítulo 10? Bom, a maioria dos teólogos acreditam que Paulo, no capítulo 9, estava se preparando para encerrar o assunto, para concluir essa carta. De repente, chega notícias que a situação em Corinto havia mudado, que falsos mestres eles estavam perturbando a igreja de Corinto, causando prejuízo, fazendo acusações contra Paulo. E um grupo da igreja havia aderido a esse pessoal, havia cedido, e Paulo agora então senta e vai escrever do capítulo 10 ao 13 para se defender dessas falsas acusações. Então essa é a mais provável possibilidade que tenha ocorrido aí. Sobre essa mudança de tom do apóstolo Paulo, Daniel Mitchell diz o seguinte: quando disse que nos 9 primeiros capítulos Paulo escreveu para a maioria da congregação que o amava e o apreciava, nos 4 últimos capítulos dirigiu-se ao pequeno grupo que resistia a ele. Então esse grupo é o grupo que infelizmente foi influenciado aí pelos falsos profetas. Aqui no nosso subsídio teológico, meus irmãos, Paulo volta a fazer defesa do seu apostolado. Então, do que é que os falsos profetas estavam acusando Paulo? Os opositores de Paulo o acusavam de ser incoerente, falso e desprovido de autoridade. Acusavam Paulo de ser grave e forte nas cartas, mas fraco em pessoa e desprezível nas palavras. Acusavam Paulo de não ter coragem de dizer pessoalmente a eles o que escrevia em cartas. Os falsos apóstolos foram duros e cáusticos com Paulo, taxando-o de homem de duas caras, de viver em duplicidade. Os falsos apóstolos interpretavam a benignidade de Paulo como fraqueza. Então é desse grupo aí, são dessas acusações falsas que Paulo está se defendendo. Quando lermos o capítulo 10, vocês precisam ter em mente que é essa a defesa que Paulo está fazendo. Tanto no 10 até o 13, Paulo tem essa intenção. No capítulo 11, dos versículos 1 a 6, nós vamos ver o cuidado pastoral de Paulo pela igreja. E aqui nós vamos ver, Paulo vai, ainda se defendendo, ele vai procurar mostrar aos irmãos como ele é diferente desses falsos apóstolos, desses falsos profetas. Por quê? Primeiro, no versículo 2, Paulo mostra o seu zelo pela igreja. Diferente desses falsos apóstolos que tinham interesse no que a igreja poderia dar-lhes, principalmente na questão financeira, Paulo não. Paulo diz que o zelo dele pela igreja era para prepará-la para encontrar com Cristo. No versículo 3, Paulo vai mostrar o seu medo. Ele vai mencionar aqui o exemplo de Eva, que foi enganada pela serpente, e ele diz que a preocupação dele também é que os irmãos fossem enganados e se apartassem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Depois Paulo vai fazer uma denúncia, e ele diz, olha, se alguém chegar aí pregando outro evangelho, outro espírito, vocês não aceitem, não recebam. E em quarto, Paulo vai mostrar sua convicção. Ele diz que em nada ele foi inferior aos demais apóstolos, aos mais excelentes apóstolos. Não. Ele também reconhece que foi chamado por Deus, que Deus é quem o orientou, que ele é instruído por Deus, e portanto a igreja deve entender isso.
e não ouvir esses falsos apóstolos que estavam perturbando a igreja de Corinto. No capítulo 11 ainda, dos versículos 16 ao 33, Paulo vai descrever o seu sofrimento por amor ao Evangelho. E ali eu creio que não há muita necessidade de detalharmos ali, a leitura é bem simples, bem fácil de compreender. Paulo escreve ali o quanto ele sofreu, vai mostrar que, diferente dos falsos apóstolos, ele sofria por amor à igreja, por amor ao Evangelho. Diferente deles que não agiam assim, não estavam nem um pouco preocupados de fato com o Evangelho e com a igreja. E chegamos então no capítulo 12. Capítulo 12, que vai mencionar as glórias e o sofrimento da vida cristã. Paulo continua levantando a bandeira de sua defesa. Os falsos apóstolos diziam que ele não tinha experiência arrebatadora, como eles, nem credenciais suficientes para o apostolado. Paulo então dá uma resposta a essas levianas acusações. O capítulo 12 foi escrito em meio a esse contexto. Capítulo 12, as visões de Paulo. Os crentes de Corinto tinham constrangido Paulo a usar o método que ele mesmo desaprova, o método de gloriar-se, de contar suas vantagens. Mas uma vez que estava em jogo o Evangelho, e não propriamente a reputação do apóstolo, Paulo destaca suas próprias experiências e põe na mesa suas credenciais, desbocando assim as pretensões soberbas de seus opositores. As visões de Paulo. Meus irmãos, Paulo teve várias visões ao longo de seu ministério. E a primeira dessas visões foi a caminho de Damasco, onde o próprio Jesus glorificado apareceu para ele, o salvou e o chamou para o ministério. Depois Paulo teve ainda visões em Jerusalém, em Troade, em Corinto, novamente em Jerusalém. E dessas muitas visões e revelações que Paulo teve, ele agora selecionou uma que lhe ocorrera 14 anos antes e que ele havia guardado em segredo. Essa revelação, ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi ao paraíso e lá ele ouviu coisas inefáveis. Paulo, então, ele manteve segredo, mas por conta dos falsos profetas ali, daqueles que estavam caluniando, Paulo, então, começa a contar aí a sua experiência. Capítulo 12, dos versículos 7 a 10, fala do sofrimento de Paulo. Depois da glória vem a dor, depois da êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho na carne. Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Então, meus irmãos, dos versículos 1 a 6 do capítulo 12, Paulo tem essa visão arrebatadora do paraíso. E ele contempla ali coisas inefáveis. Só que dos versículos 7 a 10, Paulo diz que foi lhe dado um espinho na carne. Não sabemos que espinho na carne era esse, mas sabemos que ele causava muito sofrimento. Mas Paulo vai dizer que esse espinho foi lhe dado, foi lhe permitido, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. Ou seja, ele orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse dele aquele espinho, mas o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse espinho, meus irmãos, e ele tinha um propósito, apesar de parecer aí, como ele disse que era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a origem parece que era diabólica, mas havia uma permissão de Deus para trabalhar Paulo, para que ele se mantivesse humilde. Então, meus irmãos, todo sofrimento que Deus permite para o seu povo há um propósito, né? Às vezes Deus está nos corrigindo, porque trilhamos um caminho incorreto, Deus nos quer novamente redirecionar a nossa vida, mas às vezes Deus está trabalhando o nosso caráter. Nesse caso, esse espinho, ele impediu Paulo de pecar contra Deus, de se exaltar, o que seria um grave pecado. De modo que Paulo compreende, aceita
e glorifica a Deus. Não pelo espinho, mas pelo resultado do espinho. Nos versículos 14 a 21, meus irmãos, Paulo, depois de expor aí as suas credenciais de apóstolo, isso para confrontar ali os falsos apóstolos que haviam, os falsos profetas, e ele vai mostrar aí o desejo de fazer uma terceira viagem à igreja de Corinto. Lembrando que as duas visitas anteriores foram a visita missionária, a pioneira, aquela primeira visita que começou o trabalho ali, e a segunda foi aquela dolorosa, que não deu resultado. Então Paulo vai mencionar aí o desejo de fazer uma terceira viagem até Corinto. Chegamos então, meus irmãos, à conclusão do nosso estudo. E aqui nós temos no capítulo 13, dos versículos 11 a seguir, as exortações finais de Paulo aos fiéis. Paulo está concluindo a sua carta, antes, porém, ele tem uma série de exortações à igreja. São, na verdade, 6 exortações. Primeiro, a alegria deve ser a marca do crente. Segundo, o progresso espiritual é alvo do crente. O crente deve estar sempre alegre, o crente deve buscar o progresso espiritual. Terceiro, o encorajamento mútuo é o compromisso dos crentes. Consolai-vos. Uns têm que encorajar os outros. A unidade de pensamento deve ser buscada pelos crentes. Sede do mesmo parecer. Quinto, a harmonia dos relacionamentos deve ser uma bandeira dos crentes. Vivei em paz e o Deus de amor e de paz esteja convosco. Em sexto lugar, a efetividade deve ser uma marca característica do crente. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Lembrando que o ósculo santo era um costume da época. Deus abençoe, meus irmãos. Eu espero que esta aula tenha sido edificante e que os irmãos continuem crescendo na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo.